Isso aí. Aí galera, mais um Bíblia Live. Então, vamos só esperar a galera entrar. Beleza, obrigado. Se alguém puder verificar lá no Insta se o som tá bom, eu agradeço. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o medir. Pois um anel em meu dedo me... Então galera, bom, vamos começar o Bíblia Live de hoje. Não estranhe se eu ficar olhando pra cá e pra cá e pra cá, porque daí eu deixei duas câmerazinhas, né, pra gente poder exibir no Instagram e no Facebook. A desvantagem do Instagram é que ele fica na história, né, se não me engano, apenas por 24 horas, né. Enfim, mas se quiserem acompanhar por lá, também vai dar. E pelo Face. Se puderem compartilhar esse vídeo para que chegue a alguém. Hoje nós escolhemos um tema meio diferente dos outros temas, porque geralmente eu tenho dado um nome um pouquinho diferente para o título dos Bíblia Live, né? E a gente acaba vendo que esse seria o último dia. E eu peço para que você entenda e para que a gente possa chegar nesse assunto de o último dia, tente assistir o vídeo inteiro. Eu vou tentar não me prolongar muito, vocês sabem que eu só falo uns 50 minutos, eu tô brincando. Mas eu vou tentar falar um pouquinho menos para que a gente possa refletir sobre o último dia. E daí lá no final a gente vai entender o que é o último dia. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar para vocês. Lógico que vou ler a palavra também, né? Vamos usar vários trechos da Bíblia, onde nós vamos chegar tentando, logicamente, não tirá-las do contexto. Mas assim, eu gostaria de perguntar para vocês, principalmente para nós, assim, né, que cremos em Jesus. Só um exemplo. Se você não crê, tente dar uma acompanhada para ver se a gente chega a esse raciocínio junto. Ou se você reforça mais o seu, né? Lembrando que eu não convenço ninguém, né? Apenas o Espírito Santo. Mas o que o sacrifício de Cristo realmente significa para você? Então, essa é a pergunta principal. Para a gente chegar lá no último dia, né? E a gente ver o que eu coloquei como título e o que significaria esse último dia. Mas o que o sacrifício de Jesus Cristo realmente significou para você? Essa deveria ser a nossa pergunta diária, quando nós amanhecemos e quando nós olhamos e pensamos, então, o que realmente o sacrifício de Cristo significou para a gente? O que o sacrifício de Jesus significou para a gente? Beleza? Uma segunda pergunta. Você realmente crê que aquele que começou a boa obra em você é fiel para cumprir? Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, está escrito: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Quem será que começou essa boa obra em nós? Eu comecei dando essa resposta, apesar de não ser um estudo, no começo do vídeo. Cremos realmente em Jesus Cristo? Cremos realmente em Deus? Cremos realmente no Espírito Santo, na vontade de Deus? Então, eu gostaria colocando alguns outros temas e algumas outras partes da Bíblia para que a gente possa ter uma reflexão melhor. Geralmente nós escutamos vários pregadores e várias pregações, inclusive, que falam sobre que o caminho é largo. Aliás, o caminho para a perdição é largo, né? E o caminho para o reino de Deus é estreito. Mas o que realmente será que estava escrito? Ou o que realmente será que Jesus queria dar? Nós vemos ele no fim do Sermão do Monte falando sobre isso para pessoas que já o seguiam, para pessoas que já acreditavam nele. E ele mesmo dizia:
em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Se nós pararmos para pensar, quais será, mas do que ele está falando? Será que ele está falando relativamente sobre a salvação? E aí leva a nossa primeira pergunta: o que o sacrifício de Jesus realmente significou para você? Bom, depois a gente já vai discutir sobre isso. Mas continuando nesse mesmo versículo, o que será que ele gostaria de dizer com essa parte de, nossa, estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida? Se nós olharmos o Evangelho de Jesus, os 4 evangelhos, por exemplo, que falam mais destinadamente de Jesus ali, não estou dizendo que as cartas de Paulo não falam de Jesus, ou que a palavra que os profetas proferiam sobre a vinda de Cristo era alguma coisa que não era sobre ele. Não. Estou falando apenas sobre os 4 evangelhos. Mas enfim, apenas nessa parte aqui. Depois a gente já vai entrar nas cartas. O que será que ele gostaria de dizer? O problema é que se a gente não lê os outros capítulos, a gente acaba lendo só aquele e lendo só o capítulo 7, nós damos a ênfase realmente somente à salvação que Jesus estaria nos propondo. Mas Jesus, em algum momento dos evangelhos, falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vou continuar o versículo porque não nos diz respeito. Mas a princípio, aliás, nos diz muito respeito, mas não quer dizer nesse nosso contexto. Mas o que será que ele quis dizer com ele é o caminho, a verdade e a vida? Bom, em outras passagens nós vemos onde ele mesmo falava sobre o caminho, sobre a verdade e sobre a vida. Aqui nós vemos ele falando sobre o caminho e a vida, né? Quem é a vida? Ele é a própria vida. Qual é o caminho? Qual é esse caminho que eu devo seguir? Bom, muitas interpretações dessa mesma passagem falam sobre a salvação. Mas e se não fosse? Ele poderia estar falando alguma coisa com essa outra passagem sobre o caminho estreito? Vamos pensar que nós estivéssemos diante de Jesus e disséssemos para ele que nós já andamos nesse caminho estreito, que nós já caminhamos por esse caminho estreito, porque nós já entramos pela porta, ou que nós vamos alcançar a porta, independente da interpretação que nós tenhamos sobre isso, mas que nós já somos disso, né? Vamos dar o exemplo do menino que chegou e disse: nossa, eu guardo todos esses mandamentos aí desde a minha mocidade, desde que eu era pequeno eu já guardo todos esses mandamentos. E Jesus naquele momento ele não respondeu como se nós fôssemos responder, por exemplo: será mesmo? Será mesmo que você guarda isso? Assim como nós duvidamos das outras pessoas, mas nós cremos que o convite do Evangelho é porque a gente olha para dentro, né? Mas enfim, e quando a gente olha para o outro, oferecendo reconciliação, oferecendo o amor, oferecendo a palavra de Deus, né? Mas enfim, qual que é esse caminho estreito? Nós usamos e vemos muito disso para condenar, para jogar peso sobre as pessoas. Mas e se nós notarmos os nossos momentos em toda a nossa vida? Eu sei que tem pessoas que nasceram em algumas instituições, em igrejas, como nós temos o costume de chamar, né? Mas eu sei que tem pessoas que nasceram nesse caminho, nesses lugares e tal. E eu sei que em algum momento da vida delas, provavelmente elas se tocaram, ou olharam, ou perceberam que realmente o caminho era Jesus. O caminho era a verdade, aquela verdade que nos libertará, né? Seria realmente Ele. E o caminho pelo qual nós devemos andar é o caminho que Ele nos escolheu para nós. E esse caminho é o quê? É então que, o caminho é estreito, agora eu vou ter que, fazer um seminário, fazer agora... Não quer dizer necessariamente isso, e nem chega perto disso, né? Nem era isso que estava sendo proposto na hora. Mas nós olhamos que quando nós vemos, agora comparando nós mesmos, né? Sem olhar para o lado, para a gente, olhando no olho, no espelho, se possível. Quando nós olhamos para a nossa vida, para a vida que a gente viveu
talvez você que não conheceu o Evangelho de Jesus, você que de repente não ouviu falar, ou só ouviu falar da condenação, o que é muito pior, né? Mas enfim, quando nós não conhecemos realmente Jesus, quando nós não olhamos, nós não vimos Ele nesse aspecto, como era a nossa vida? Eu vou dizer como é que era a minha vida. A minha vida era boa. Eu ganhava bem, eu sempre tive casa, comida, tal, foi legal. Não via necessidade de nada, né? Aliás, eu era Deus de mim mesmo, né? Não tinha dificuldade nenhuma, estava bem. E quando às vezes eu ouvia falar do Evangelho, sabe? Eu ouvia assim, Deus quer te prosperar, Deus quer te dar uma coisa melhor, quer te dar... E realmente eu acho que Deus quer fazer isso. Aliás, eu creio que Deus quer fazer isso. Mas talvez não seja as coisas que nós somos apegados. Talvez não seja uma casa maior, talvez não seja um carro melhor. E ele não disse que condena isso, mesmo quando ele falou sobre os tesouros na terra. Ele não disse que seria pecado nós termos. Mas ele disse uma questão interessante. Aonde está o nosso coração? O nosso coração está realmente nessas coisas materiais? Bom, se nós olharmos para a minha vida agora, onde eu creio que eu tenho Jesus e a minha vida anterior, onde eu creio que, no caso, eu não considerava ou ignorava as palavras dele. Bom, eu tinha aquilo naquela época, eu tenho agora. Eu tinha aquilo não sei o que, eu tenho agora. Ou algumas coisas eu não tenho agora, eu tinha antes. Meu Deus do céu, eu acho que não estou seguindo Deus certo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vamos dar outro exemplo. Nós podemos viver dissolutamente. Podemos viver com o nosso preceito, nossos conceitos sobre o que é ter uma vida boa ou o que é ter uma qualidade de vida boa. Isso difere para cada pessoa como interpretação e como o que ela está vivendo no momento e inclusive a região que ela está vivendo. Por exemplo, aqui no Brasil nós achamos que ter uma vida legal sei lá, de repente para uns é ter uma vida tranquila, tá de boa, ter um salarinho, ter uma comidinha na mesa. Para outros, de repente, é eu viver esbanjando dinheiro nas festas, eu viver ostentando, enfim. E de fato, eu não estou condenando nenhuma dessas coisas. Mas, aliás, eu nem condenaria, né? Mas a pergunta desse aspecto, dessa mensagem, por onde a gente entrou agora, aonde está o nosso coração? Eu sei que nós já fizemos um MIB Live parecido de aonde estava o nosso coração, mas justamente foi falar mais especificamente dessas coisas. Mas quando nós olhamos para, inclusive, a parábola do filho pródigo, onde ele aproveitou, onde ele gastou com meretrizes, igual o irmão dele se queixou, dizendo, olha, meu irmão voltou agora e o senhor o recebe com uma festa, com o anel do dedo, que é colocar sandálias nos pés, que é diferenciar ele de novamente, sendo que o que ele merecia era ser um dos escravos, ser um dos serviçais. E isso acaba nos colocando sobre uma, como é que eu vou dizer assim, como permite a expressão, uma saia justa. Assim como no filho pródigo nós vemos um menino que não percebeu que ele era filho do seu pai, que ele tinha todo o direito de ser herdeiro com o reino lá do pai dele, os bens do pai dele. O outro filho também não percebeu isso. E aliás, ele se demonstrou pior, pois ele queria ele queria servir ao pai dele não por amor ao pai dele, mas por interesse também dos bens. Era a mesma coisa que o outro fez, o outro só pediu em vida. Enfim, continuando. Agora nós analisamos um pouquinho e voltamos àquela nossa primeira pergunta. O que realmente o sacrifício de Jesus significa para nós? Continuando. Eu vejo que talvez nós não tenhamos colocado Jesus no lugar de onde ele deve estar. Será que, assim como em algumas religiões, ou em alguma específica pelo menos, nós temos considerado Jesus apenas como mais um profeta? Nós temos considerado Jesus a ser aquele que, olha, realmente, ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele só foi mais um profeta que existiu. Ou quando nós nos deparamos com ele, nós percebemos que
Ele é o autor e consumador da nossa fé. É dele quem os profetas falavam. É daqui que nós temos que tirar o essencial do Evangelho. É dele que nós temos que aprender. Então, será que a gente tem colocado Jesus realmente no lugar de onde ele deveria estar? Onde ele está de fato, mas nas nossas vidas. Ele te convida a sentar na mesa com ele. Ah, mas espera aí, Dudu, isso aqui não está escrito bem assim como você está falando. Bom, nós temos que ter a plena convicção e o olhar do Evangelho como um todo. É claro que nós temos que estudar as partes separadamente. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Em Efésios, no capítulo 1. Deixa eu só achar aqui. Eu deixei salvinho aqui já. A partir do versículo 3. Onde fala mais ou menos assim. Bendito a Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando nós olhamos de fato para o Evangelho, principalmente a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, quem está em Éfeso, né? Os cristãos que estão em Éfeso, ou depende de como se está interpretando, nós vemos a riqueza e a nobreza, a misericórdia de Deus, com uma humanidade caída, com uma humanidade que realmente preferiu o caminho largo. Ah, mas o que é esse caminho largo aí? Afinal, eu ainda não entendi o que é o caminho largo. Bom, se nós entendermos que o caminho estreito é nós seguirmos uma vida com Jesus, é nós reconhecermos que a nossa vida, de fato, além dela ter vários buracos, ela pode estar à vista dos homens legal, eu estou lá em cima, eu sou chefe disso aqui, eu sou dono disso aqui, olha só como eu estou grande, como eu sou bom, enfim. Quando nós começamos a prestar um pouquinho mais atenção nas palavras de Jesus, nós começamos a desvendar. Não digo assim, é uma revelação, né, uma nova revelação, não. Essa é uma revelação que Paulo, por exemplo, já tentava nos dizer há muito tempo. Em que nele habita toda a plenitude de Deus. De que nele nós temos que aprender. Enfim, mas aqui em Efésios fala de uma coisa que às vezes divide um pouquinho nós sobre o selo do Espírito Santo, sobre as pessoas que criam na sua palavra e eram seladas com ele, e essa era o nosso penhor da nossa herança como filhos. Enfim, mas continuando no contexto que nós estávamos falando, nós acabamos de falar que sobre essa tal misericórdia de Deus, e nós acabamos pensando aonde que nós temos colocado realmente Jesus. É Ele o dono da nossa vida? É Ele que Paulo, por exemplo, falou, diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? É Ele que falou, necessariamente, eu sou servo em amor a Cristo? Porque alguém seria escravo depois de ser livre? Será por quê? Nós entraremos em um assunto que talvez não agrade a muitos, mas Paulo explica principalmente aos Gálatas
sobre a lei, sobre a circuncisão, sobre o que é a gente tentar comprar a nossa salvação, sobre o que é nós trocarmos, fazermos alguma troca por Deus, pela nossa salvação, sobre a justificação, sobre a fé. No capítulo 3 de Gálatas, só no versículo 16, só nesse versículo a gente já fala de todos os negócios que eu acabei de falar ali. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura ela não diz aos seus descendentes, como se está falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quando a gente lê o capítulo 3 de Gálatas, aliás, o livro inteiro de Gálatas não é muito comprido. A gente consegue até dar uma olhada no geral. Acho que você consegue ler isso em menos de uma hora. Lógico que, como eu disse, a gente tem que estudar a palavra e ver o contexto do que estava sendo falado. E parecia que sempre surgia alguma dúvida. Assim como às vezes surge nas nossas vidas. Às vezes nós temos dúvidas sobre Cristo, sobre Jesus, sobre a nossa fé. Porque a nossa fé, né? Enfim. Mas continuando, eles criam necessariamente pelas promessas que já estavam sendo propostas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo que já foi visto e pelo que já foi vivido. O tempo de Abraão, onde ele disse, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, onde ele acaba fazendo uma ligação e uma mudança, vamos dizer assim, sobre a lei, porque nós queríamos a justificação e a nossa salvação sobre a lei. E, de fato, se nós olharmos para o tempo de hoje, nós gostaríamos também de ser justificados pela lei, porque nós, às vezes, criamos as próprias leis que fogem do Evangelho. Nós, às vezes, anotamos assim, bom, beleza, no último dia eu vou ter que falar o nome de Deus, beleza, vamos escrever aqui. No último dia, então eu vou perdoar agora, mas eu vou perdoar só porque eu tenho que ir para o céu. Beleza, vamos assinar aqui o perdoar. Vamos colocar aqui no meu lembrete para que eu possa fazer isso. Né? Não por amor a Deus, não por amor a Cristo, não por amor à sua redenção. Mas vamos dizer sim porque eu quero viver mais. Você é louco, maluco? E daí nós começamos a colocar aqui. Isso aqui. Beleza. Mas ali fala que eu não tenho que fazer isso. Mas isso, será que cabe? Enfim. Disso, o problema é que isso é uma bola de neve. Às vezes a gente vai acumulando tanto essas coisas que nós começamos a colocar a culpa em alguém e provavelmente, vamos dizer assim, se a gente tiver uma chance de falar assim, não, foi fulano que me falou que eu podia fazer isso. Aí a gente vai colocar, porque né, a gente não quer realmente viver uma vida com Deus, a gente não quer prestar atenção nas palavras de Jesus muitas vezes. Nós queremos saber e aprender, às vezes, através de só o que as outras pessoas falam, né? E nós não buscamos realmente qual que seria a verdade, ou nós não pedimos nem mesmo a Deus qual seria a verdade, né? A gente não pede o entendimento antes de ler a palavra, não que isso seja de uma forma religiosa, mas de fato nós se encararmos com a palavra como apenas um assunto de teologia, nós acabamos limitando ela. Aliás, nós limitamos a Deus. E é aí que mora um problema. Bom, continuando. Nós vemos até no capítulo de Gálatas, ali no capítulo 3, que, querendo ou não, Deus tinha revelado a Abraão que a promessa ia abençoar ele, né? E ao seu descendente. E não somente enfim, a um grupinho, alguma coisa assim e tal. Não fala de nós, fala justamente de Jesus Cristo. E não de nós. É lógico que a promessa e a misericórdia de Deus, ela reflete sobre nós, mas de uma outra forma. No perdão dos nossos pecados, na proposta que Jesus colocou pra gente, não como forma religiosa, mas resumindo os mandamentos em 2, por exemplo, só um exemplo, né? Sabendo que não é somente isso, mas Jesus colocou um desafio para nós. Um desafio que ele se estabelece no amor. Amem a Deus de todo o seu coração e amem ao próximo. Amem como a si mesmos. Enfim. E ele usou, inclusive, desse nosso erro para produzir amor. Porque quando nós estávamos lá no Éden, digo isso Adão e Eva,
quando estávamos no jardim, como a gente falou no Bíblia Live passado, a escolha nossa foi ser igual a Deus. Nós tínhamos tudo. Se nós voltarmos ao que eu estava falando agora há pouco, nós vemos que como é que era a minha vida antes ou depois? Bom, antes eu tinha isso, tinha aquilo, tá, beleza. Né? Eu tinha tudo. Eles também tinham. Eles tinham tudo à sua volta. Eles não necessitavam de nada. Mas mesmo assim, o que eles escolheram? Para refletir. Bom, ainda em Gálatas, no capítulo 3, lá no versículo 25 a 28, nós vemos: agora, porém, tendo chegados à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Ele tentava colocar justamente sobre as prescrições e como é que eu vou dizer, os ensinamentos que eles aprendiam dos profetas, né? Então, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E isso coloca uma responsabilidade que não é pesada sobre nós. Aliás, ele nos livra de várias correntes em que a religião tem nos colocado. E o problema é que às vezes a gente acaba descontando realmente em quem não tem culpa. Uma pessoa que de repente faz a obra de Deus, ela não tem culpa de ela estar lá fazendo isso, fazendo aquilo. Da mesma maneira, nós sabemos que nós somos um corpo. Com a descida do Espírito em Atos 2, nós conseguimos ver que a gente fomos batizados em um só corpo. E dali, os discípulos, inclusive na continuação de Atos, eles oravam para as pessoas que elas recebessem, porque elas fossem seladas com o Espírito Santo da promessa. Independente de qual for a sua interpretação sobre isso, nós temos que saber que a redenção veio através de Jesus Cristo, e não dos nossos atos, não das nossas mãos, não do que nós poderíamos produzir, né? Enfim, continuando. E aí chega a próxima pergunta. O que nós aprendemos com Jesus até hoje? O que você aprendeu com Jesus? Pois é. Agora deixa eu retornar à primeira pergunta. O que o sacrifício de Jesus realmente significou para você? O que o sacrifício de Jesus realmente significou para você? Você crê realmente que aquele que começou a boa obra em você é fiel para cumprir? Continuando. Eu sei que a gente passou por períodos difíceis ali na Bíblia. A gente viu que as pessoas, não era fácil as pessoas aceitarem Jesus como o seu Salvador, ou sendo apenas como Messias, aquele que viria, enfim. Então, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, fala: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Continuando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E aí? A gente crê no que Jesus falou? Eu sei que parece... Não quero falar isso de um tom desafiador, assim, mas que a gente reflita sobre isso. Nós vemos Paulo às vezes colocando alguns... eu creio que a única que eu consegui identificar foi relativamente sobre a ceia, né? Que ele colocou ensinou alguma coisa sobre... Como é que eu vou falar? Não é doutrina, né? Mas em si uma instituição de alguma coisa, onde ele até corrige eles por eles ficarem bebendo e comendo durante a ceia ali. E tem gente que está morrendo, passando fome ali, doente, porque eles não conseguem dividir quando eles se reúnem para comer. Mas enfim, não quero entrar também nesse assunto. Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a plenitude de Deus estava em Jesus. Depois da sua ressurreição, ele voltou e ainda falou isso para os discípulos. E eu creio que foi muito mais impactante porque relativamente eles estavam vendo Cristo ressuscitado. Incrivelmente eles estavam vendo uma pessoa que foi lá crucificada, morta, que
ressuscitou, que aconteceram maravilhas naqueles dias ali que eram quase que incompreensíveis à mente humana. Mas eles estavam vendo Cristo. Um pouco antes de Jesus morrer, ele falou assim, olha, quem vê a mim vê o Pai. E eu sei que, independente da doutrina ou do entendimento teológico que a gente tenha sobre isso, ou compreenda sobre isso, né, que a tua instituição tenha, nós não nos desviamos de Jesus, nós achamos que o foco é Ele. O que nós estamos muito acostumados, infelizmente, é ver, e eu não quero falar de alguma maneira ruim do Velho Testamento ou de alguma coisa assim, mas pregações judaizantes. Nós vimos o judaísmo na nossa... Apesar de a gente ver até o cristianismo como uma vertente judaico-cristã, mas a gente vê pregações que não falam de Jesus. Pregações que falam de tempos, de coisas diferentes, que não são citados o contexto. E às vezes no final da mensagem, talvez por um simples ritual ou uma pergunta inocente, nós perguntamos se as pessoas querem aceitar Jesus, senão a gente nem... e no final das contas nós nem apresentamos quem é esse Jesus. Porque de repente ele está lá pendurado em algum lugar, mas nós nem falamos quem ele é. Nós nem conversamos sobre quem é esse Jesus aí. Quem é esse maluco? Para mim Jesus... Será que nós estamos crendo também que Jesus foi só mais um profeta? Será que é isso? Então, lembra do tema da mensagem? O último dia? Pois é. Deus nos deu a fé, a vida, o caminho. E nós queremos levar o que dessa vida? Agora eu penso no que nós podemos fazer aqui. Através de Deus. Através da força, da intenção que Ele tem, do propósito que Ele tem para nós, não sendo como individualistas, mas sendo para todo homem. Não sendo como marionetes nas mãos dele. Mas nós percebemos que a vontade dele para nossas vidas não é uma coisa que nos escraviza. Que nós podemos dizer que nós somos servos do amor a Cristo porque esse amor liberta e não porque esse amor prende. Nós plantamos, inclusive, para que outros colham. Lógico que nós queremos ver os frutos do trabalho, nós queremos ver as pessoas, de repente, falando de Jesus, as pessoas sendo, vamos dizer assim, saindo de repente de uma vida que talvez elas estariam só se afundando, assim como nós estávamos, talvez, em algum tempo atrás. Mas a nossa plantação, a semente que nós plantamos, de fato, é a palavra de Deus. Pois, inclusive, até pelo Evangelho, quem dá o crescimento é Ele. Não é? E, mais uma vez, eu convido a nós a dizermos, estreita é a porta. Larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreito e apertado o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. De fato, nós sabemos que tem pessoas que vivem de uma forma... Por exemplo, eu só vou citar um exemplo. Pessoas que creem que, dando as suas vidas, aliás, matando outras vidas, elas vão ter um futuro melhor lá na frente. Elas vão ter uma vida eterna. Eles vão ter 70 virgens, sei lá quantas virgens para eles. E eu não digo isso para falar mal de alguma fé. De forma nenhuma. Eu só estou dizendo que talvez as pessoas creiam nisso. E talvez nós cremos que se nós fizermos assim e não fizermos assado, nós vamos ter isso. Se nós fizermos assim e não fizermos assado, nós também vamos fazer isso. Mais uma vez, nós, em vez da circuncisão, nós estamos colocando as nossas próprias leis na frente de Jesus. E nem ao menos nós estamos tentando fazer o que Ele pediu para que nós fizéssemos. Ah, não, mas espera aí, então Jesus deu a lei para a gente, deu. A mim é o próximo, como a si mesmos.
E é aí que se torna o ponto talvez mais desafiador, mais complexo da palavra. Eu prefiro ter tantas leis lá, é mais fácil cumprir. É mais fácil eu fazer isso, mais fácil fazer aquilo, mais fácil fazer aquilo outro, do que realmente eu dizer, poxa, assim, essa vida que eu tô levando não é uma vida legal pra... Eu percebi que sem essa salvação, eu percebi que esse amor que o Senhor nos ofereceu, essa redenção pela qual entregou a sua vida, realmente me parece o caminho. Realmente parece a verdade. Realmente parece a vida. E quando deixamos de preconceito, porque nós temos muitos, né, preconceitos sobre a relação com Jesus, nós aprendemos que Ele não quer que nós desistamos dos nossos sonhos. Porque talvez essa seja a dúvida do seu coração. Assim como aquele moço que chegou a Jesus, ele disse, olha, eu guardo todos esses mandamentos desde que eu era pequeno. E daí Jesus falou para ele, então vende tudo que você tem e vem comigo. É isso que nos dá medo às vezes. Nós não queremos às vezes Poxa, será que é isso que tem me prendido? O que tem me prendido a eu não andar por esse caminho? O que tem prendido você a não aceitar esse amor? A não compreender esse amor? Poxa, eu fiz tanta coisa errada. Nossa, olha só o que eu fiz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você acha que esse Deus aí vai me amar de algum jeito? Ou você acha que... Eu digo que Ele já amou. Ele já demonstrou o seu amor. Numa cruz. Foi um Deus que, pela própria lei, Ele se fez maldito por nós. Para retirar essas maldições, essas bobagens que a galera às vezes fala. Para retirar... Enfim. Nós já não vivemos pela lei. E se há alguma lei que depende a toda a lei antiga e os profetas, é o amor ao próximo. É Cristo Jesus. Eu não sei o que nós temos ouvido sobre Ele. De repente você pode estar ouvindo outras coisas. Bom, eu creio que Deus é amor. E que a sua justiça se estabelece no amor. E que embora em tantos momentos a gente não consiga compreender. Nossa, mas por que Deus fez aquilo? Deus fez isso? Nossa, olha só. Deus é misericordioso conosco. Nos deu a redenção e a chance de nós buscarmos a Ele. Mais e mais. E mais que isso, nós sabemos que tem pessoas que estão perdidas. Perdidas mesmo. Sem saída. E se nós formos discípulos de Jesus, não estou dizendo como forma religiosa, nós seremos sal e luz na terra. Seremos sal nessa terra. Seremos luz para quem está no escuro, para quem está nas trevas. E eu sei que você deve pensar assim, poxa, Dudu, mas eu sou tão... Olha, eu ajudo um pouquinho, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não preciso desse Jesus aí. De fato, eu sou uma pessoa boa. Bom, eu vou dar um exemplo que ele vai parecer muito engraçado, mas muito engraçado mesmo. Eu não lembro quem que perguntou, mas pro Homem de Ferro, se tiraram, acho que foi até o Capitão América, né? Eu vou falar disso sem a cabeça de vocês religiosos dizer, meu Deus, é um cinema dentro da igreja, blá blá blá, enfim, vamos continuar aqui. Ele perguntou pro Homem de Ferro assim, se tirar essa armadura de você, o que sobra? E ele respondeu, e ele teve a coragem de responder ainda, dizer, olha, ele era uma pessoa que ajudava as pessoas, era rica e blá blá blá, blá 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 blá. Só que talvez essa forma e esse conceito deste século que nós temos é totalmente formado em um sucesso que não condiz com a vontade de Deus. Então ele está sendo errado em ele ter isso, ter aquilo, ter não sei o quê. Não, mas ele está se apoiando no seu próprio orgulho. Às vezes nós nos apoiamos no nosso próprio orgulho. E, de fato, vamos só terminar aqui.
falando da nossa fé e da nossa decisão, quando nós aceitamos a Jesus, a gente não aceita um corpo de doutrinas. A gente não aceita a lei do passado. E eu não estou dizendo isso, então, mas Jesus revogou isso, ele não veio para confirmar, ele não veio para melhorar a lei, ele não veio para isso. Não. O justo, ele viverá pela fé. Se nós cremos que pela lei nós vivemos, por ela nós somos justificados, igual diz a palavra. Mas se nós cremos em Jesus, pelo seu sacrifício, pela nova aliança que ele nos fez, que ele nos proporcionou, é por aí que nós devemos viver. Eu sei que pode parecer um pouco complexo às vezes de entender, mas mais uma vez eu digo a vocês, peçam a Deus. Peçam a Deus a compreensão, peçam a Deus, Dudu, mas eu vou estar falando aqui, não sei, Deus não vai me ouvir, pode ser que ele não, igual nós estávamos conversando esses dias num encontro, numa reunião de uma galera muito gente boa aí, talvez não seja a voz do Cid Moreira aí no seu ouvido que ele responda, mas ele pode responder de muitas formas, através de alguma coisa. E às vezes você pode pensar, poxa, mas realmente eu sei que isso não é bom para minha vida, eu sei que isso eu preciso encontrar paz, eu preciso encontrar amor, eu preciso resolver essa questão da minha vida, que eu sei que é falha. E eu digo para você que o caminho largo para a perdição é muito grande. E nós, na maioria das vezes, recusamos esse caminho estreito porque nós achamos que ele é difícil. E de fato, não vou dizer para vocês que é fácil, mas está ao nosso alcance. Está ao alcance de todo homem. Dudu, mas até do anticristo, não sei o quê. Eu sei que nós começamos a colocar, a cada resposta que nós tentamos chegar um pouquinho mais a Deus, às vezes nós colocamos freios. Nós colocamos novas questões. E às vezes é a falta de humildade onde a gente diz sim, eu preciso de Deus. Eu preciso de um Jesus Cristo que me ensine realmente mais dele. Eu preciso aprender mais dele. Eu preciso aprender o que realmente é ser discípulo de Jesus. Para que, de repente, na instituição que eu trabalho, não precisa ser religiosa ou não, né? Tipo, no lugar que eu trabalho, as pessoas possam ver a diferença, as pessoas possam ver os frutos do Espírito. Para que realmente elas saiam das trevas, e não como forma religiosa, porque eu posso demonstrar igual os fariseus faziam, onde eles tocavam trombeta quando eles davam esmolas, onde eles faziam isso, faziam aquilo só para aparecer. Mas nós sabemos com convicção que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos para Ele. E é Ele quem faz a diferença. Se nós cremos na palavra dEle, nas palavras dEle, nós cremos que nós fomos salvos deste mundo, que às vezes no nosso conceito pode estar tudo bem, pode estar tudo legal, eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas o que você vai levar desse mundo? O que você tem plantado, até mesmo para os seus filhos? Você tem ensinado ele o quê? Você realmente crê que aquele que começou a boa obra em você é fiel para cumprir? Você realmente crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? E mais uma vez, o que o sacrifício de Jesus realmente significou para você? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Seja você de qualquer denominação, seja você de qualquer lugar, até mesmo você que não crê em Jesus. Por que será que teve tanta história? Por que será que teve tanta luta? Por que será esses livros hoje estão no nosso acesso? Por que a gente consegue ler isso aqui hoje?
as pessoas daquela época viveram, deram sua vida para defender o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. Talvez sem isso nós não conseguiríamos ter ele hoje em nossas mãos. Inclusive, Deus precisou converter o maluco lá que perseguiu os cristãos. E hoje é ele, muitas vezes, que está falando uma palavra para você, que eu digo através de Deus, claro. Mas é ele quem escreveu sobre o autor e consumador da nossa fé. E eu peço que, se vocês tiverem um tempo, ou tiverem atenção, leiam como Paulo escreve nas cartas dele, geralmente o começo, primeiro e segundo capítulo de cada uma. Lógico, né? A gente vai ler todo e vai estudar o contexto. Mas leiam o comecinho, para ver o que ele fala que Jesus fez pela gente. Geralmente ele começa: amados irmãos, cumprimento com a graça e paz. Gostaria de falar para vocês, bendito seja nosso Deus Pai, que abençoou nós em Cristo Jesus. Enfim, ele nos coloca, na maioria das cartas dele, talvez não da mesma forma, mas algumas coisas que a gente pode refletir sobre isso. O que realmente o sacrifício de Jesus Cristo significou para nós? Voltando ao último dia, agora ao texto da mensagem. Agora é bem curtinho, na verdade, né? Eu quis dar toda essa introdução para vocês, e eu até falei um pouquinho, né? O que a gente vai levar daqui. Se de repente nós soubéssemos qual seria o nosso último dia de vida, sabendo que a gente não pode colocar uma hora sequer a mais, né? Segundo a palavra de Deus. Se nós soubéssemos realmente o último dia da nossa vida, o que nós faríamos nele? Que hoje seria o último dia da nossa vida. O que nós faríamos nele? Eu vejo homens pregando, falando em palestras, pregações, que quando fosse o nosso último dia, o que nós faríamos a mais? Lá no nosso trabalho, nós colocamos coração, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se nós queremos fazer algo bem feito, nós fazemos para a glória de Deus. Mas o que nós vamos nos preocupar nesse último dia de vida? Fazer mais um relatório? De trabalho? Eu estou deixando já esse tempinho para a gente refletir. Bom, eu vou tentar não falar então o que nós pensaríamos em fazer, em questão de que a gente fica muito atarefado geralmente com algumas coisas e às vezes esquece de realmente dizer: poxa, Pai, obrigado, hoje eu acordei, mas eu sei, Senhor, que no dia que eu me for, Senhor, eu estarei com você, Senhor, na paz que nós temos sobre a sua palavra, Senhor, sobre o Espírito que habita em mim. Enfim. Mas, continuando. No último dia, o que você faria? Ficaria perto da sua família? Abraçaria os seus pais que você não abraçou? Pediria perdão de repente a alguma pessoa que você não pediu? Não por forma religiosa, mas você sabe que hoje é teu último dia de vida. Que hoje, sendo teu último dia de vida, você não poderia deixar esse perdão pesando sobre a vida daquela pessoa. Eu estou falando sobre o seu último dia, não estou falando de todo mundo. Porque eu sei que muitos entraram nessa mensagem como tema para saber sobre o dia, a vinda do Senhor. Mas esse não é o tema principal. O tema principal é se hoje fosse o nosso último dia de vida. E eu não estou dizendo para a gente não ir trabalhar hoje. Opa, então eu não vou trabalhar, né? Porque hoje é meu último dia de vida. Mas e se fosse o nosso último dia de vida? Ao que nós daríamos a verdadeira atenção? Daríamos a Jesus, que nos ensinou que nosso ministério é a família, ensinou que nosso ministério é o ministério da reconciliação, nos ensinou que só Ele é o cabeça e o restante, todo o restante é corpo, que nós somos batizados sim em um só Espírito, e que é através dele que a nossa santificação ela reflete nas pessoas como luz, como uma luz que às vezes a pessoa para e fica olhando, tipo, por que esses caras estão fazendo isso? Eu sei que vai ter pessoas que vão olhar para as boas obras, talvez que
nós venhamos a fazer e digam, nossa, ele está querendo só se aparecer, né? Só se aparecer. Mas no último dia, ao que nós vamos dar valor? Esse último dia, ele reflete totalmente e diretamente ao restante dos nossos dias, aos dias anteriores, de o que nós temos vivido. Nós escutamos pregações sobre o perdão, sobre o amor. Nós escutamos pregação sobre Jesus, sobre um Deus que não fez questão nenhuma da vergonha, de ser chicotado, de ser colocado, de ser cuspido no rosto, de ser colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Nós ouvimos sobre isso e nós não, parece que nós freamos. É por quê? É pelo medo do que a outra pessoa vai falar? Por quê? Por exemplo, esse vídeo nós não compartilhamos por quê? Bom, pode ser que a gente não concorde com a mensagem que está sendo dita nele. Nós compartilhamos várias coisas besteirinhas e blá 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 blá, de fato, muitas vezes. Aí não compartilhamos um vídeo desse, eu não estou dizendo, fazendo um apelo aqui para vocês compartilharem, né? Mas muitas vezes nós não cremos no trabalho que os nossos irmãos fazem. Pessoas que cantam, que louvam, que levam uma mensagem de paz para os outros. Uma mensagem que a gente pode sentir no nosso coração que realmente só Jesus nos traz a paz. E essa paz que nós desejamos é a paz de Jesus Cristo. Então, em quem nós cremos? E nesse último dia, o que nós faríamos? E vamos aproveitar, como ninguém sabe qual é a hora, qual é o momento. Pode ser que amanhã, de repente, eu não esteja mais aqui. Pode ser que hoje aconteça alguma coisa. Eu vou estar feliz e com o coração muito feliz. Obviamente meu coração vai estar parado, né? Mas enfim, eu vou estar muito feliz porque eu vou estar com Cristo Jesus. Porque eu sei o tamanho do problema que eu sou e eu sei o tamanho dos problemas que eu tenho que resolver. E eu sei que é só através dele que eu posso alcançar isso. E é só através dele que eu posso oferecer para outra pessoa ver esse caminho. Se fosse por causa de mim, o que eu faria? Faria uma obra, tirava uma foto, fazia isso, digo, vamos todo mundo fazer isso. Beleza, essas coisas são legais, são muito boas. A gente acaba vendo um pouco de luz, um pouco de esperança às vezes na humanidade. Mas sabe onde eu vejo esperança? Em Jesus Cristo em nós. Pois é Ele que depositou o seu amor, é Ele que depositou a sua confiança. Aliás, quem dá crédito à nossa pregação, a nossa pregação tem crédito porque vem de Deus. Lembra desse moço aí que foi açoitado? Pois é. Então, se fosse o último dia, o que nós faríamos? O que você faria no último dia? Vamos aproveitar então? Aproveitar para fazer tudo que a gente não fez. Aproveitar para tirar essas algemas, esse peso que nós mesmos colocamos sobre nós. Aproveitar para sermos discípulos em amor a Cristo. Beleza? Obrigado, galera. Mais um Bíblia Live, se puderem compartilhem e espero que essa mensagem possa tocar algum coração. E que não, apesar de parecer meio pesada, ela só quer levar a gente mais um pouquinho perto de Jesus e eu creio que Deus faz a sua obra através de nós e pode fazer através de você também. Então, se você tiver alguma coisa para conversar com nós, no caso, hoje só tá eu aí, né? Daí está fazendo uma prova, mas com as pessoas que fazem parte da obra de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, conversem. Às vezes a gente tem medo, porque as pessoas podem nos julgar. Mas, querido, saiba que Deus é quem tem o poder de esquadrinhar os corações. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe as dificuldades que você tem passado. E, inclusive, o próprio Jesus nos falou que no mundo nós teríamos tribulações. Mas eu te garanto uma coisa. Através dele e com ele, nós podemos passar por qualquer dificuldade.
E eu não vou dizer que isso vai melhorar. Pode ser que isso leve a nossa morte aqui terrena. Mas eu sei que mesmo que o meu corpo esteja sido derramado como libação, igual diz Paulo, eu tenho a plena convicção de que o que eu fiz por amor a Cristo valeu a pena. Isso aí. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe vocês.